No coração da antiga região próxima ao Mar Morto, existiam duas cidades que se tornaram símbolos de prosperidade, mas também de decadência moral: Sodoma e Gomorra. Ricas em recursos e férteis em terras, eram vistas como locais de abundância e poder. No entanto, com o passar do tempo, seus habitantes se afastaram da justiça, da hospitalidade e da compaixão, mergulhando em práticas de violência, corrupção e arrogância. A fama de sua maldade se espalhou e chegou até o Senhor, que decidiu julgar aquelas cidades. Abraão, homem escolhido por Deus, recebeu a visita de 3 viajantes misteriosos. Um deles era o próprio Senhor, e os outros 2, anjos. Eles anunciaram a Abraão que Sara, sua esposa, teria um filho, mesmo em idade avançada. Mas também revelaram um propósito sombrio. A maldade de Sodoma e Gomorra havia atingido tal nível que a destruição era inevitável. Abraão, tomado por compaixão, ousou interceder. Rogou ao Senhor que, se houvesse 50 justos na cidade, ela fosse poupada. Deus aceitou. Então Abraão continuou: e se houver 45, 40, 30, 20, até chegar a 10? O Senhor respondeu que, se houvesse apenas 10 justos, não destruiria Sodoma. Assim, ficou evidente o coração intercessor de Abraão e a paciência de Deus diante da maldade humana. Os anjos seguiram para Sodoma e foram recebidos por Ló, sobrinho de Abraão, que insistiu para que se hospedassem em sua casa. Ele sabia do perigo que corriam nas ruas da cidade. Porém, naquela noite, os homens de Sodoma cercaram a casa e exigiram que os visitantes lhes fossem entregues. A cena revelou a perversidade que dominava a cidade. Ló tentou proteger seus hóspedes, chegando ao extremo de oferecer suas filhas para preservar a hospitalidade sagrada. Mas os anjos intervieram. Eles feriram de cegueira os homens da cidade e salvaram Ló e sua família. Então os anjos revelaram a Ló a gravidade da situação. A cidade estava condenada, e ele deveria fugir imediatamente com sua família. Ló hesitou. Seus genros zombaram do aviso, mas os anjos, em misericórdia, os tomaram pela mão e os tiraram da cidade. A ordem era clara: não olhar para trás, não permanecer na planície, mas correr para as montanhas. No entanto, a esposa de Ló, tomada pelo apego à vida que deixava, desobedeceu. Ao olhar para trás, transformou-se em uma estátua de sal, lembrança eterna da desobediência e do apego ao passado corrompido. Então, veio o juízo. Do céu, fogo e enxofre caíram sobre Sodoma e Gomorra. As cidades foram consumidas em chamas, e tudo o que nelas havia pereceu. A fértil planície tornou-se desolada, e a região se transformou em um lugar de esterilidade, marcada pela lembrança da destruição. Até hoje, o Mar Morto e sua paisagem árida evocam a memória desse acontecimento. Para Ló e suas filhas, restou apenas a fuga e o recomeço. A destruição de Sodoma e Gomorra tornou-se não apenas um relato histórico, mas uma advertência espiritual. Não foi apenas a violência ou a imoralidade que condenaram as cidades, mas também a arrogância, o egoísmo e a falta de compaixão para com os necessitados, como mais tarde foi lembrado pelo profeta Ezequiel. Sodoma tornou-se símbolo daquilo que acontece quando uma sociedade rejeita a justiça, a hospitalidade e a fé. Mas, mesmo em meio ao juízo, a misericórdia não esteve ausente. Ló foi poupado por causa da intercessão de Abraão, mostrando que a oração de um justo pode alcançar vidas. A destruição de Sodoma e Gomorra permanece como um alerta, mas também como uma lição de que Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo, capaz de salvar aqueles que confiam nele. Assim, a história de Sodoma e Gomorra ecoa até os dias atuais, lembrando-nos das consequências da corrupção moral, mas também do poder da intercessão e da fidelidade de Deus. Uma narrativa que atravessa séculos, trazendo à humanidade um chamado à reflexão, à justiça e à obediência.